Então, vamos começar falando da neutralidade da rede. O que é neutralidade da rede que foi aprovado ontem? A maior discussão para aprovação desse texto foi nessa questão da neutralidade da rede, porque houve realmente um conflito de interesses entre o governo, entre grandes empresas de telecomunicações, entre inclusive o Ministério Público e os internautas, porque na verdade o Marco Civil ela foi uma proposta da comunidade da internet, ela não foi uma proposta, um suspenso do governo. Ela surgiu desde 2009 em fóruns na internet, então houve o lançamento dessa ideia de criar é, algumas diretrizes para o uso da internet. E aí houve a discussão dessa questão da neutralidade, e aí as grandes operadoras entraram na questão porque ela influencia no tráfego que a gente chama de discriminatório de dados. Né? Então, você pode contratar um serviço hoje e a operadora vai te vender o serviço de acordo com o teu perfil. Então, você vai ter privilégios de acesso a um determinado conteúdo. A partir do momento que pague mais. Pague mais. Né? Se você quer pagar um pouco mais caro para ver vídeos, né, você tem um acesso a vídeo um pouco mais rápido. Né? Dependendo do pacote que você pode comprar, você não tem acesso a um determinado conteúdo. Então, o governo via isso como uma forma de elitizar alguns serviços na internet. Então, o princípio da neutralidade é que todos têm o mesmo direito à rede, né? Tem acesso ao mesmo conteúdo e com a mesma velocidade. De certa forma isso acontece, porque hoje você escolhe quanto de banda você quer. Né? Certo. De certa forma acontece que, por exemplo, se eu tenho menos de um mega de capacidade, não Certo. vou conseguir ver vídeo, por exemplo. Né? Eu Isso. vou ver com muita dificuldade. Né? Mas o grande problema é que depende do pacote que você compra hoje, você não tem acesso a um determinado tipo de serviço. Né? Então é como se fosse uma espécie de censura. É como se eu não conseguisse acessar o YouTube, por exemplo. Isso, é isso mesmo. Porque você acessar um conteúdo que tenha vídeo consome muito mais banda, então as operadoras começam a cobrar um pacote diferenciado desses tipos de usuários. Eles usam a lógica da TV a cabo, mas na Isso. verdade não é a mesma coisa, porque quando você compra um televisor, você não paga uma mensalidade para ter o televisor, Certo. né, para ter acesso aos Isso. canais abertos, né? É. E a internet é diferente. Quando você compra, você instala a internet na sua casa, você passa a pagar uma mensalidade para a operadora, para a tele, Operadora. né? Aí se você tem TV a cabo, você vai pagar mensalidade para TV a cabo, mas você tem a opção de não pagar nenhuma mensalidade. Agora a Isso. internet não, você não tem a opção de Você ter está pagando. internet em casa sem pagar. E é isso que o texto fala, que você tem direito ao acesso à rede. Então, não tem discriminação de conteúdo. Você paga, inclusive eles garantem a questão da garantia do contrato com as operadoras. A operadora só pode cortar o seu contrato mediante a falta de pagamento mesmo. De outra forma, não pode se cortar contratos. E você tem acesso a todo o conteúdo da rede. Então, essa é a questão da neutralidade. E aí houve realmente um embate entre as grandes operadoras, né, e o governo. Houve aí um conflito de interesses. Mas ele foi aprovado de forma unânime inclusive, a única mudança que houve no texto foi que o governo, sempre que for avaliar alguma quebra dessa garantia, ele não pode ser por decreto presidencial hoje, ele tem que consultar na ANATEL, é uma questão mais técnica, então simplesmente um presidente não pode intervir no mercado sem uma consulta técnica na ANATEL. Certo. Isso que foi alterado. Ainda na questão da neutralidade, Jefferson, havia uma questão ainda pior aí, né, que se fosse aprovado ia ser um absurdo, que era reduzir a capacidade de acesso a sites menores, como por Isso. exemplo, vamos fazer um comparativo aqui com o J+, que é o site de notícias aqui de Canoinhas que eu administro, e o UOL, por exemplo, que é o maior portal Isso. do país, né? O acesso que você teria ao UOL seria mais rápido do que o acesso que você Certo. teria ao J+, né? Isso é um absurdo, né? Isso ia acontecer, dependendo do convênio que fosse feito entre a operadora e os provedores de serviço, né, os grandes sites, eles poderiam ter privilégios, sim, no acesso, né? Então dependendo a página que eu fosse acessar, eu teria lá uma banda maior para fazer o acesso aos dados. Seria mais rápido Seria mais do rápido. que de um site menor. A censura, total Seria censura uma na, forma de na, censura. Alguns na viram isso internet. como uma forma, um ato populista, mas o texto fala de que o povo brasileiro tem a garantia de acesso à internet, tá? Então isso seria um exercício de cidadania também. Então está bem claro lá. Alguns viram isso como
formato populista, outros viam como uma forma de evitar censura. Certo. Hoje, Jefferson, a internet é um território que a gente, bom, a partir desse momento, com o Marco Civil, muda as coisas, mas até agora a gente tem como um território livre para as pessoas fazerem o que elas bem entendem. Por exemplo, Facebook, as pessoas espalham lá mensagens discriminatórias contra todo tipo de minoria, né? Fazem comentários a respeito das pessoas, postam fotos íntimas, né, de outras pessoas, e isso no Brasil não tem uma legislação específica. A partir desse momento, muda isso também. Muda isso também. Existe lá alguns itens falando sobre a questão da retirada de conteúdo, né, a princípio. Porque existe a questão de que eu tenho a liberdade de expressão, mas eu também não posso estar ofendendo ninguém, né? Não posso. E aí de quem que é a responsabilidade? O meu direito se termina quando começa do outro. De quem que é a responsabilidade? Então, o que foi discutido foi o seguinte, né? Que para retirada de conteúdo, somente mediante ordem judicial, tá? Exceto em casos de conteúdo sexual ou de racismo. Né? Para isso, basta que a pessoa que se sentiu ofendida faça uma reclamação ao provedor do serviço, que aí ele teria autoridade de retirar esse conteúdo. Se não retirar, vai para a justiça. Vai para a justiça. Senão, quem está oferecendo um serviço na internet, uma rede social, algum site que permita que seja postado alguns comentários, eles não têm mais a responsabilidade sobre o que foi colocado lá. Os usuários e os clientes colocam seus conteúdos, seus dados lá e é de responsabilidade deles. Os provedores de serviço só podem tirar esse conteúdo mediante ordem judicial. Nem o governo hoje pode exigir a retirada de um conteúdo que está, a princípio, ofendendo o governo sem uma ordem judicial. Mas isso facilita exatamente em quê? A questão da censura, né? Existia uma preocupação de que com hoje a comunicação rápida pela internet, hoje inclusive as manifestações estão sendo organizadas na internet, existia um temor que pudesse o governo intervir ali e retirar algumas postagens que poderiam ser comprovadas pelo governo como instigando a violência. E aí, hoje, quem vai avaliar o mérito dessa questão são os juízes. Né? O que o governo também brigou foi a questão da nacionalização dos dados. A ideia era que, então, os data centers, os dados de grandes sites, não fossem mais armazenados fora do Brasil. Né? A exigência era de que todos os grandes operadores de serviços, os grandes sites, tivessem data centers no Brasil. Isso caiu. Isso foi também, houve uma grande pressão por grandes empresas em relação a custos e saiu do texto. O que está no texto agora é o seguinte, que todos os dados são submetidos à lei brasileira. Antes não existia... Independente de estar fora do Brasil ou estar fora, desde que então, o governo brasileiro pode solicitar os dados para essas empresas e os dados de pessoas brasileiras, né, vão ser submetidos à lei nacional. Isso não existia, não estava bem claro isso até então.